Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com duas convidadas especiais, né? Uma convidada, né? A Julinha já é de casa. E hoje a gente está com a querida Karina Gramani, diretamente de São Carlos. Tudo bom, Karina? Tudo bem, Fuco? Um prazer estar aqui. E a minha meta é me tornar de casa também, igual a Júlia. Por favor, a gente fez isso tudo propositalmente. Tudo bom, Julinha? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo. Prazer conversar com a Karina também hoje. Vamos lá, muita coisa interessante para falar. Com certeza. A gente vai estar numa situação estranha, que vai ser um déjà vu, porque a gente acabou de fazer um brainstorming, praticamente foi um podcast, né? Mas tudo faz parte. E estamos aqui também, Rafael Classicalite. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, Fuco? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E tenho certeza que vai ser, pelo preview que nós tivemos aqui antes desse podcast, tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Sensacional. Agora o Rafael é mais do que 30 anos, né? Então fez aniversário semana passada. Quem não deu parabéns para ele, por favor, passe na rede social dele e dê parabéns para esse jovem. Parece um pouco mais velho, mas a gente está vendo que ele tem 30 anos. E hoje a gente vai conversar de um assunto um pouquinho diferente, né, do que vocês estão acostumados a escutar aqui no podcast, que é em relação à saúde no idoso. Então, um tema super relevante, né, um tema que eu acho que grande parte dos fisioterapeutas atendem muito idosos, porém, a gente vai entender que tem muito desentendimento ou alguns menosprezos aí que a gente não poderia fazer para conseguir realmente tratar essa população de uma forma adequada, né? E aí eu vou começar de uma forma muito básica. Primeiramente, Karina, as pessoas não devem te conhecer por aqui, então, por favor, se apresente e depois já emenda a definição de geriatria, geronto e todas essas definições mais básicas, por favor. Fuco, é um prazer estar aqui com vocês, né? Acompanho vocês, acho super relevante vocês trazerem o tema. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas hoje eu sou professora do Departamento de Gerontologia da UFSCar. Né? E quando você traz isso da definição, é importante porque é o primeiro departamento de gerontologia do Brasil, né? E o que para a gente é importante? Entender essa definição entre geriatria e gerontologia, né? Geriatria é uma das especialidades médicas que vão atender especificamente a pessoa idosa. Gerontologia é a ciência de estudo do envelhecimento, né? Então, a gerontologia, ela é uma ciência primeiro, né, que abarca todos os profissionais, né, de saúde, de assistência social. E hoje em dia no Brasil a gente também tem o bacharel em gerontologia, que é mais um gestor do envelhecimento. Então é importante a gente saber disso, porque a abertura de um departamento de gerontologia fortalece, né, o estudo do envelhecimento e esse estudo interdisciplinar. Perfeito. E é um assunto super interessante, né? Porque todo mundo acho que começou a faculdade com aquele escutando, né, que a pirâmide ia inverter, a gente ia ter uma grande parte da população idosa, ia ter um grande mercado, né? Mas aí quando a gente vai ver a questão dos estudos, a gente vê que ninguém direciona especificamente para isso. Então fica um discurso muito vazio e poucas pessoas param para atender de uma forma, estudar, né, de certa forma, essa população de uma forma adequada, né? E aí eu vou pedir para a Julinha, ela estava falando até um pouco dessa forma e essa visão simplificada que é atender o idoso. Me fala um pouquinho dessa visão simplificada que a gente tem, né, Julinha? O que a gente tem que olhar no idoso, além de todo o processo da reabilitação, do fortalecer, alongar, prescrição de exercício, né? Me fala um pouquinho disso, Ju. Ótimo. Esse olhar simplificado para atender o idoso é aquele olhar que a gente não deveria ter, né? Porque não é nada simples. Então, uma coisa que me incomoda bastante é a nossa classe, fisioterapeutas ou outros profissionais de saúde, acharem que tratar idoso é fácil, né? Então, o idoso eu dou um exercício ali na bola com o TheraBand, eu dou um exercício semanal e é isso aí. É para manter, né? Essa frase é só para não perder, a gente mantém o que ele tem.
Então, é esse olhar simplista e que eu acho que a gente precisa começar, é nosso dever começar a mudar, né? Então, a gerontologia, ela pede que a gente tenha um olhar multidimensional sobre aquele indivíduo. E aí eu vou conseguir lançar a mão de uma abordagem que seja centrada na pessoa. Então, esse olhar multidimensional é aquele olhar que vai considerar as várias dimensões, os vários fatores que estão influenciando o processo de saúde e doença daquele indivíduo. E o que a gente hoje está começando a falar de modelo biopsicossocial e de multidimensionalidade na dor crônica, por exemplo, é uma coisa que é a base, é a raiz da gerontologia. Então, a gente tem muito que aprender com quem já vem estudando idoso há muitos anos. E a partir do momento que eu faço essa avaliação multidimensional, eu consigo direcionar minha conduta de acordo com o que eu identifiquei. Não é porque eu avalio de forma ampla e eu guardo aquilo na gaveta. É aquilo que vai me dizer por onde eu devo intervir. Então, como esses fatores tão complexos interagem entre si. E aí, aonde existem deficiências que eu posso intervir de forma ativa e não paliativa, né? Como é ainda muito falado. Então, isso é uma coisa que eu acho importante a gente pensar nessa avaliação como guiar a nossa conduta. E aí, a gente tira essa frase do tratar idoso qualquer um trata, porque eu vou ser ousada aqui de falar que quem trata bem um idoso trata bem qualquer outra pessoa. Ele é o mais difícil de ser tratado por conta dessa alta complexidade, por conta de acometimentos em vários sistemas de saúde que interagem ali entre si, né? Vários sistemas aí do corpo humano. Então, ele é o que mais exige o nosso cuidado, é o que mais exige a nossa habilidade de ter uma visão multidimensional. E só vou concluir essa minha parte, Foucault, você falou dos estudos, né? Uma coisa na dor crônica, por exemplo, é que os estudos todos terminam com 65 anos. Então, os ensaios clínicos de intervenção, a Geron traz muito estudo de epidemiologia, de medicamento, de fisiopatologia. Mas na hora que a gente vai falar de abordagem fisioterapêutica, não tem estudo suficiente. Os estudos todos param ali com 65 anos. E quando eu fui fazer o meu ensaio clínico, eu perguntei, eu falei, mas por que será que eles param com 65, né? E aí, o que a maioria dos pesquisadores falam é por conta dessa heterogeneidade do envelhecimento. Então, a partir dos 65, esse processo de envelhecimento ele é muito diferente entre um indivíduo e outro, e aí vai comprometendo essa homogeneidade da amostra que a gente precisa em ensaios clínicos. Mas isso deve ser mudado, inclusive dentro da terapia cognitivo-funcional já existe um protocolo que vai ser aí conduzido pela Jéssica Fernandes de CFT para pacientes acima de 65 anos. Então, eu acho que está nas nossas mãos também, pesquisadores e clínicos, de estudar intervenção na população idosa. Que legal. Já imaginei a Jéssica dançando com todos os velhinhos lá, dando cambalhota com todos, né? Isso é uma maravilha. E aí eu vou puxar aqui para a Karina, né? A gente falando aqui também muito dessa questão do simplificar. E quando a gente simplifica, a gente também está muito, assemelha muito essa imagem de atender o idoso no consultório, aquela pessoa, aquela senhorinha fofa, né, que a gente quase adota como uma avó, e a gente acha que vai fazendo alguns exercícios e é só isso, né? Só que a Karina, ela tem uma outra bagagem que está relacionada à saúde pública, que eu gostaria que você falasse um pouco, que é um dos propósitos nossos, conversar para expandir a atuação de fisioterapeuta além do consultório com essa população idosa. Então, Cá, complementa o que a Julinha falou e fala um pouquinho dessa atuação e essa tua visão sobre essa parte mais ampla do mercado literal, né? E a atuação do fisioterapeuta com o idoso. Foucault, acho que a Júlia foi muito feliz nisso, né? Porque minha primeira formação foi aprimoramento em fisio e em traumatortopedia. E onde eu estudei, onde eu fiz o aprimoramento em Rio Preto, o que a gente mais atendia era idosos com fratura de fêmur, prótese de quadril, prótese de joelho. Mas dentro da traumatortopedia, eu atendendo esses idosos, eu sentia que não era só consolidar, reabilitar e ir
para alta, por que esses idosos, né, tiveram um avanço da doença tão grande, por que levaram à fratura, geralmente era fratura. E eu acho que a Júlia traz uma coisa muito importante, que é realmente tratar idoso exige um olhar diferenciado e específico para o envelhecimento, porque é o envelhecimento, não é só o idoso. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente está num canal de Fisio em Ortopedia, a gente entender que a Organização Mundial de Saúde, ela soltou um relatório em 2015 que chama Saúde em Envelhecimento, e ela mostra da importância da força-tarefa em qualificar todos os profissionais para a área do envelhecimento, porque é isso, né? Você lembrou da pirâmide, né? Foucault, e a gente lembrava assim, olha, a pirâmide vai crescendo, vai mudando, lá em 2025 nós vamos ser uma população de 32 milhões de idosos. Gente, 2025 tá aí, a gente vai ter 32 milhões de idosos, a gente já tá em 28, né? Então, quer dizer, em 4 anos, olha quanto a gente vai crescer. Será que a gente tem formação específica? Então, acho que a Júlia foi muito feliz de dizer da avaliação multidimensional para o idoso, e que tratar idoso não é só tratar o idoso, né? Tem a parte do cuidador e da família, que eu acho que a gente precisa ter esse olhar, né? A gente fala muito de envolver o paciente no automanejo da condição dele, e tratar o idoso, se você não tiver envolvimento da família e do cuidador, fica muito difícil, né? E tratar o idoso é tratar a rede de atenção do idoso. Por isso que eu acho que quando você traz esse olhar diferenciado para físio, é importante a gente entender um campo tão amplo que tem para fisioterapia, além da área da saúde. E muitas vezes nós, fisioterapeutas, não nos vemos atendendo na área de assistência social, que para a gente eu acho que é muito mais claro na instituição de longa permanência. Para quem não entende de LPI, é o antigo asilo, tá, gente? Então, a gente tem, dentro das ELPIs, muitos fisioterapeutas na equipe, trabalhando com os idosos institucionalizados. Mas não é só isso. O envelhecimento na assistência social, quando a gente fala de proteção social, tá nessa parte de interação social do idoso, que é tão importante para a manutenção da capacidade funcional. E é muito importante que a gente entenda que nesse documento da Organização Mundial de Saúde, ele foca num atendimento para os profissionais gerontólogos, onde a principal meta para tratar o idoso é manutenção de capacidade funcional. Gente, falou em capacidade funcional, falou com a gente, falou com a terapeuta ocupacional, falou com o psicólogo. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde está dizendo assim, sabe quando a gente estratifica o usuário no SUS? Capacidade funcional. Então, bora lá a gente mostrar a nossa importância. E eu acho, Foucault, que aí as pessoas que não conhecem... E eu tô falando isso, gente, porque não fiquem nervosos. Eu não vou contar quando eu me formei, tá, Foucault? Mas quando eu me formei, eu não tinha essa formação de assistência social. Então, a gente fala muito da saúde, da promoção da saúde e da prevenção, e tá lá na assistência social. Os centros de convivência, eles têm um espaço de prevenção de grupos de quedas, de dor, né, que a gente pode, de osteoartrite, de vários acometimentos que são tão corriqueiros na vida do fisioterapeuta, e onde que a gente vai prevenir ou promover saúde para o envelhecimento saudável? Na assistência social. Então, eu acho que os fisioterapeutas, uma dica, tem esse olhar dentro do seu município, leve um projeto para a Secretaria de Assistência Social, se insiram nos centros comunitários, nos centros de convivência. A gente foca às vezes muito na USF, não que não é importante, tá, gente? Eu sou super da atenção primária, mas é um espaço. A Fisio precisa se olhar como um profissional também de promoção de saúde, que não é só educação, mas de prevenção. Então, bora lá ir para assistência social, né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo belos grupos, viu, Foucault, em algumas cidades aqui da nossa região, com idosos na assistência social e multidisciplinares. Então, com a TO, com a Fisio, com a gerontologia, e isso desafoga o sistema de saúde. Isso vai fazer com que o idoso envelheça melhor, né? Mais assistido. E isso é muito interessante, né, porque a gente tem aquela visão muito simplificada do estágio da faculdade, né, a gente estava conversando sobre isso antes, e eu tive, né, mas você chega no lugar para fazer algumas atividades, algumas questões mais dinâmicas e interativas, e você não entende muito bem o propósito, né, então acaba aparecendo mais um ritual de passagem lá, sem grandes
entendimento do contexto que acaba dificultando dar essa importância que você está falando, né? E até no mundo da dor, do famoso biopsicossocial, o social é o menos estudado, né? E aí a gente tem um gap muito grande de pessoas que saibam intervir. Então, assim, não só a profissão assistência social, mas o social de todo o contexto, isso é importante, né? A Julinha tinha levantado a mão aqui. Ju, por favor, complemente. Não, que eu queria aplaudir aqui a hora que a Karina falou da capacidade funcional, e eu acho que a gente não pode perder um gancho. Um dado importante é, se você pergunta para a grande maioria dos idosos qual o maior medo deles, podem ficar pasmos aí, né? Não é de morte. O medo do idoso não é de morrer, é medo de ficar dependente. Então, quando a gente fala de uma abordagem centrada, se você escutar com cuidado qual a queixa principal ou qual o medo, qual a expectativa com o futuro, na maioria das vezes isso está atrelado ao medo da dependência física. Então, olha como está muito na nossa mão, como profissionais ali responsáveis por prevenir uma incapacidade ou retardar um processo de incapacidade ou promover a capacidade funcional, que é um erro achar que não tem como melhorar porque ele é um idoso 90 a mais. Ele tem sim como melhorar e através de uma intervenção ativa e que seja uma intervenção adequada. E aí, mais um alerta aqui para quem está ouvindo a gente, mais uma vez, como não é fácil tratar o idoso, o que é muito comum ver nos serviços de fisioterapeutas e educadores físicos, o que é muito comum a gente ver? Ou tratar no subótimo, que eu só vou dar alongamento e exercício ativo livre, porque imagina, ele é idoso, então eu dou exercício fácil. Ou eu não considero que aquela musculatura é uma musculatura que já responde diferente ao estímulo do exercício físico e eu coloco uma resistência acima do que é o desejado e é um indivíduo que tem já uma sarcopenia, que tem uma síndrome de fragilidade e aí ele vai se prejudicar com tanta resistência que não foi colocada de forma gradual, entendem? São duas... Ou tem gente que dá muito fácil, né? Não acreditando na capacidade que ele tem de recuperação, e outras pessoas já entram com carga sem expor gradualmente, e aí eu vou prejudicar aquele tecido que não responde da forma que o adulto jovem responde. Então, olha como é importante esse conhecimento, como a Karina falou, do idoso, e não do exercício ou do diagnóstico que ele tem, né? Quem que tá ali na minha frente. E então, eu acho que isso puxou dois ganchos aí importantes. E aí, quando vocês falam de saúde pública, desse horário da saúde pública e da pirâmide, que está se invertendo aí, chegando já em 2025, o que eu acho que a gente precisa falar que isso traz para nós, junto com essa informação? Poxa, a pirâmide está mudando a cara. O que é isso? Eu não morro mais tão cedo, porque eu não morro mais de condições agudas, não tanto quanto morria-se antes. Então, eu estou vivendo mais tempo, só que isso significa que eu vou viver mais tempo com condições crônicas de saúde. Se eu não morro mais de coisas agudas, eu vou viver mais com condições crônicas. E quando a gente fala de condição crônica de saúde, a gente precisa ter um olhar longitudinal do cuidado. Não é uma intervenção em um momento do tempo que faz milagre. Eu preciso desse olhar da educação, sim, mas eu preciso de cuidar desse indivíduo de forma longitudinal. Então, não é porque ele fica indo na minha clínica uma vez por semana e eu tenho um social e eu queria amizade. Não é. É porque a gente precisa acompanhar esse indivíduo por um tempo prolongado, porque eu sou profissional responsável, uma das pessoas responsáveis por esse processo de saúde e doença. Não é uma intervenção tão rápida que eu dou alta para um LCA. Pronto, olha lá, voltou para o esporte, tchau. Não é assim. Faz sentido para vocês? Não, total. E eu acho muito interessante até essas questões que a gente está falando da reabilitação, né? Porque mercadologicamente ele é o famoso paciente eterno, né? Que a gente fala que vai sustentando o fisioterapeuta por um longo período, porque ele simplesmente adota, porque é isso que a Julinha falou, assim, não consegue, primeiro, criar um objetivo específico para o paciente,
não consegue fazer os ganhos realmente acontecerem, e você fica numa situação literal, a palavra subótima é perfeita, porque você fica literalmente trabalhando com ele bem na meiota literal, e fica lá, né, no ritual de passagem, além de toda a aceitação da fragilidade que o idoso já chega. Ah, mas eu tô mais velho mesmo, né? Acho que é coisa da idade. E aí eu até vou puxar cá, porque a Karina fala bastante disso, desse processo que é o envelhecimento e como que ele deveria ser, o que que a gente deveria estimular, né, Karina? Então, fala um pouquinho dessa parte. A Julinha levantou a mão, se vocês quiserem ser potente, tira para o ímpar. É um ganchozinho só do que você falou, Fuco, que às vezes é se levar na maciota e é o paciente que sustenta o consultório, mas a gente também é profissional, como a Karina colocou, de promoção de saúde. E se o indivíduo, ele tem essa percepção de que eu não sou responsável pela saúde dele, mas que eu sou uma pessoa que vou corroborar com esse processo de saúde e que esse cuidado mais longitudinal faz parte dessa manutenção do processo dele de saúde, desde que tudo seja esclarecido e que eu dê também autonomia e que ele faça o autogerenciamento e tudo isso que a gente fala que a educação traz, também, às vezes, é um indivíduo que precisa e que faz a opção por ter o fisioterapeuta como esse profissional de mais longo prazo. E não sempre como é o que vai me manter. Faz sentido, assim? Uhum. Existe... Júlia, não, acho perfeito. Primeiro, a Júlia falou uma coisa que é importante, monitoramento a longo prazo. Parece que isso, e eu gosto, meninos, porque eu assisti o podcast, tá? De avaliação em saúde, com o Rodrigo, né? Adoro indicadores. Mas o que é importante? O Ministério da Saúde já falava isso de monitoramento a longo prazo com a caderneta de saúde da pessoa idosa. E eu vou falar isso para vocês porque essa caderneta é de 2006... Aí, 2006, gente, já existe uma política linda no Brasil que chama Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que fala isso da capacidade funcional e de monitorar o idoso ao longo do tempo para evitar sarcopenia, para evitar fragilidade, e a gente não conhece. Às vezes está lá no almoxarifado da unidade de saúde, né? Agora tem uma versão linda, que nem a da gestante, da criança, tem a do idoso de 2016. E às vezes a gente não conhece. Ah, Karina, mas eu tô na rede particular. Mas os convênios de saúde grande, eles estão fazendo agora medicina preventiva, que é para o idoso, gente. São os grupos de prevenção, né, Júlia? Os grupos de monitoramento. Por quê? Porque é o mais importante, você evitar a fragilização, você evitar a sarcopenia antes que ela seja instalada, porque depois reverter fica mais difícil, e não é impossível. Eu acho que isso é importante, né, Júlia? Então, o monitoramento existe, e isso no SUS existe há muito tempo. A gente tem todos os levantamentos se isso funciona ou não, mas os convênios já começaram a acontecer. E na nossa clínica a gente tem que fazer isso. E eu vou dar, Fuco, um exemplo muito simples, que às vezes a gente precisa ensinar a família e o próprio idoso a reconhecer, que está ligado à mobilidade, que está ligado com a gente, que é alteração de marcha. Então, coisa simples, antes do idoso cair. Quem é que tem olhar para o seu idoso da família, ou quando a gente ensina a família ou o cuidador, que é aquele idoso que vai levantar da cadeira e precisa de 1, 2, 3 tentativas, ele já precisa de fisioterapia. Aquele idoso que perdeu mobilidade do tornozelo, ele vai ter risco de cair. Então, a falha está na gente não ensinar isso também para o cuidador e para o familiar. E aí o idoso só chega para a fisioterapia depois da queda, né? Ou uma queda de fratura ou uma queda recorrente. E tá errado. Entendeu? Só o fato do idoso tentar levantar várias vezes já mostra uma fraqueza muscular, e às vezes o idoso tá e às vezes nem é idoso, porque eu falo que a gente não tem uma campainha, 60 anos, vamos se cuidar que a gente é idoso. É um processo. Então, o adulto tá com a gente, tá com esse problema ali perto dos 60 anos, e a gente não tem esse olhar como fisioterapeuta, né? E aí, às vezes, é um corredor, tá com a gente lá correndo, né? O educador físico, que a gente não olha a perda de amplitude de movimento. Isso é tão básico, isso tão mostra que o idoso precisa de intervenção, e se ele for acompanhado isso na unidade de saúde, no convênio, a gente vai
olhar para esse risco de quedas antes. Mas, Fu, que eu acho que o mais importante é a gente entender, quando você fala do acompanhamento, e eu vou dar o gancho com o que a Júlia disse da independência, que é além da independência, a autonomia. Se a gente entender, se você fizer uma pergunta simples assim, quem quer morrer aqui? Ninguém quer morrer. Então, gente, se a gente não quer morrer, para viver muito tempo, vai ter que envelhecer. É inerente do ser humano. E a gente precisa entender e acabar com esse estereótipo que envelhecer, a gente não é ruim, porque a gente se programa para todas as fases da vida, né? Então eu tô lá, eu olho o Foucault, o Rafael, o pessoal da fisiortopedia, eu quero ser fisioterapeuta. A gente se planeja, eu vou casar, eu vou ter filho. E por que a gente não se planeja para a velhice, que é uma fase da vida? E que antigamente a gente podia ter uma expectativa de vida que era aposentar e vir a óbito, mas hoje em dia não, que bom, né? Porque eu vou ser assim, vou dar muito trabalho, espero para vocês. Porque, bom, não sei se a gente vai aposentar, mas se a gente aposentar, eu quero viajar muito. Então, eu vou estar nos grupos de prevenção. Mas a ideia é que a gente tem que ter um planejamento para um envelhecimento saudável, que é todo o processo, desde a nossa vida, desde, na verdade, que a gente nasceu até a fase da velhice. E para envelhecer bem, a gente precisa considerar as dimensões que a Júlia falou da avaliação. Mas é a pessoa entender onde eu posso manter. Então tá bacana? Vamos manter. Onde eu posso melhorar e aonde eu tenho que recuperar se eu tiver um desfecho negativo, que pode ser uma pneumonia, que pode ser uma queda, que pode ser a dor, uma dor recorrente, que pode ser uma fratura. Mas a gente precisa olhar isso. E se a gente não olhar, às vezes a gente peca em considerar que o nosso tratamento não foi efetivo. Poxa, eu não consigo melhorar. Mas às vezes a gente esqueceu de olhar o multidimensional. Que pra gente que trabalha muito com dor, né, Júlia, a Geronto já mostrava isso há muito tempo. Então, o físico não pode ser pro fisioterapeuta só força e equilíbrio, sabe? Não pode, gente, porque o físico envolve, por exemplo, o pessoal da saúde da mulher. Meu Deus, eu queria sempre alguém da saúde da mulher nas unidades de atenção básica. Porque o que a gente mais tem, né, Júlia, além das doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e a diabetes, vocês ouviram, né? É o trem. Ai, Fuco, falei que ele passa. É o idoso tendo polifarmácia. Ele passa várias vezes, tá? É o idoso tendo... Eu moro no interior, tá, gente? Então tem um trem que passa aqui. Não tem problema, a gente tá contextualizando o episódio. Você corta, isso é ótimo. Mas é o idoso com polifarmácia, quer dizer, 5 ou mais medicações, e isso pode influenciar na queda dele, pode influenciar dele não estar conseguindo realizar seus exercícios. Então, eu não sou fisioterapeuta prescritora, mas eu tenho que saber disso. Eu tenho que olhar para o medicamento que o meu idoso toma, porque às vezes ele precisa ajustar, assim, com o médico, né? O meu idoso não dorme bem. Gente, isso para o idoso... Se o idoso tem algum problema de cognição, se tem dor, ou se tem demência... Entrar em fase de delírio para quem não dorme bem, a qualidade do sono já está alterada no envelhecimento. Para quem tem alguma comorbidade junto, isso vai piorar. Mas coisas que a gente não se preocupa, né? Incontinência urinária. A gente sabe que mais de 80% das incontinências urinárias são solucionáveis com a fisioterapia. E por que a gente não está lá atendendo o idoso na atenção primária com incontinência urinária? Que faz com que ele se isole, que ele não tenha mais interação social. Então, planejar esse envelhecimento saudável nessas dimensões físicas, que são as dimensões que a gente vai mais atuar diretamente, mas lembrar que para ser o meu tratamento de quedas e dor efetivo, eu tenho que olhar a dimensão emocional, porque a cognição altera, principalmente a atenção e função executiva, que é eu planejar o movimento. Eu tô com o Rafael aqui, eu não vou falar de planejamento de movimento, porque, né, é a pessoa da dor e movimento. Mas a função executiva alterada vai alterar a capacidade funcional do idoso, e mais do que isso, né, a atenção vai fazer com que ele caia. Se tem ansiedade e depressão, são fatores de humor. Eu não vou atuar como fisioterapeuta diretamente, mas eu preciso chamar reforço. E tem questões que para o envelhecimento saudável, que é para a pessoa se sentir bem com a gente, entra o espiritual, o lazer, o social, né? Então, assim, para que eu, fisioterapeuta, preciso saber o lado social, Foucault? Né? Eu sou fisioterapeuta.
Porque se o idoso cai em casa e ele mora sozinho, quem vai socorrer esse idoso? Se o idoso ficou muito doente e não consegue ir para o pronto atendimento, quem vai socorrer esse idoso? Se ele é confuso e não consegue tomar a medicação sozinha, quem vai socorrer esse idoso? Então, a rede de suporte social, ela diz muito desse idoso. Se o idoso é depressivo, ele não tem amigo, não tem uma relação com a comunidade. Não adianta a gente ficar fazendo exercício para quedas, porque pode ser que ele continue caindo. Então, eu acho que é isso que é o mais importante, a gente entender que essas dimensões relacionadas à saúde e bem-estar tem a ver com a efetividade do meu tratamento de físio. Por isso que não é tão simples, né, Júlia? Cuidar de idoso, porque precisa entender isso e referenciar para outro profissional. Sensacional, Karina. Eu sei que agora que a gente falou de monitoramento, falou de algumas coisas de tecnologia, o Rafa com certeza vai querer falar algumas coisinhas. Então, Rafa, por favor, sua deixa. Que pena que esse episódio não vai ter vídeo, gente. Que vocês iam adorar ver as expressões faciais da Júlia aqui. Pra quem conhece a Júlia... Mas pode virar GIF, né? Pode virar GIF. Pra quem conhece a Júlia sabe o quanto essa menina é expressiva, né? Eu só queria complementar a fala da Karina, né? Eu tive uma oportunidade, minha esposa é enfermeira, eu tive a oportunidade de acompanhar ela na época que ela trabalhava no SAB, que é o Inquérito de Saúde e Envelhecimento do Estado de São Paulo. E aí, ela tem colegas que trabalham no SAB, como eu sou um entusiasta aí de data science e epidemiologia, eu me meti a ajudar nas rotinas de análise, às vezes, né? E aí tinha umas coisas muito legais de conclusões dos estudos, assim, que acho que vão muito na linha do que vocês estão falando. Para quem não sabe, o SAB é um estudo que acompanha idosos da região de São Paulo, e é um estudo de coorte, que tem várias coortes, eles acompanham esses idosos há muito tempo, e tem mensagens do SAB, né, que corroboram com a fala aqui da Karina e da Júlia. Uma das mensagens é que mais ou menos 80% do que leva, dos casos, né, que fazem os idosos evoluírem para a mortalidade, normalmente são causados por 20% das causas, né, aquela velha premissa, né, e normalmente envolve queda e descompensação com internação, mas assim, os fatores que levam à descompensação com internação e queda são multidimensionais, né. A Karina falou de apoio social. Pelo que eu me lembro da análise de dados, um dos preditores mais fortes de morbimortalidade após internação, que acontecia por conta de quedas no geral, era baixo apoio, baixa rede social, né? Então, assim, eu fiquei bem impressionado olhando os dados do estudo, como, na verdade, a atuação de alguém dessa área realmente tem que, né, ser de escopo aberto, assim, porque se a gente foca a lupa muito só em mobilidade, ou só em força, ou só em capacidades ainda de forma subótima, como a Júlia falou, provavelmente, né, esse indivíduo pode ter um risco gigantesco de evoluir para esse funil, que no final das contas é o que a gente quer evitar, por vários outros fatores, a gente está olhando lá para a articulação dele só, né? Então, acho que isso é um ponto legal. Outro ponto legal que eu vejo é como a gente, como classe, está posicionado numa posição privilegiada, eu diria, ao olhar para esses idosos, né? Eu tive, na época que eu trabalhava na HC, e foi na época que surgiu o Inova Físio, que é uma startup, uma incubadora de startups de fisioterapia e tecnologia. Eu tive a oportunidade de ver uma startup criada por uma fisioterapeuta que usava dados de devices, né, relógios que eram colocados nos idosos, e com base em acelerômetro, em tempo que ele ficava sentado, velocidade de sentar e levantar, ele predizia a queda, e com uma precisão interessante até. E eles começaram a plugar esse device com serviços de resgate, né, com serviços de ajuda, com mensagens automáticas. Mas, assim, o interessante é pensar que quem começou a olhar para isso foram profissionais do movimento, né? Então, eu vejo que toda essa pegada de saúde baseada em valor, se a gente parar para pensar, eu acho que a população idosa, ela de fato é uma população diferente, assim, e a gente ser generalista na fisioterapia, no geral, tem coisas boas, né? Eu acho que a gente sempre, é uma faca de dois gumes, né? Sempre que a gente vai para uma especialização muito forte, tem coisas boas e ruins, assim. A fisio é generalista por natureza, mas talvez isso faça com que a gente subolhe algumas populações, né? E eu acho que fica claro, em vários aspectos, que a população idosa é uma população diferente, que as habilidades necessárias para lidar bem com o idoso são diferentes,
Não necessariamente alguém que lida bem com um jovem ou com um atleta vai lidar bem com um idoso. Que muitas vezes os fatores que você vai ter que olhar, os fatores de risco são diferentes, né? E o mais interessante, é tão diferente a população que hoje a gente tem modelos de negócios sendo planejados de forma diferentes para essa população. Né? Tem planos de saúde como a Prevent Senior específicos para essa população. Né? Tem empresas inteiras de ciência de dados hoje olhando só para tentar predizer desfechos nessa população. Né? Porque não só ela é grande, como ela é muito diferente de uma população jovem. Assim. Então, acho que a mensagem geral de tudo isso, né, não dá para tratar um idoso como um adulto mais velho. Né? Não dá para fazer essa simplificação de raciocínio, porque fazer isso parece que faz a gente olhar para eles de forma subótima no geral e às vezes olhar para a coisa errada, né? Que é isso, né? Eu discuto quando a gente fala principalmente de multidimensionalidade no esporte. As pessoas que estão focadas muito em ficar olhando para aspectos de erro de movimento, coisas que a literatura não suporta no esporte, eu não acho que isso é um problema, né? Porque é prejudicial para o paciente. Eu acho que isso é um problema porque o profissional de saúde botou uma lupa numa coisa que não prediz risco. E às vezes ele vai deixar passar e comer bola e deixar passar várias outras que são muito mais relevantes para aquele indivíduo, né? E eu acho que a gente corre um sério risco de estar fazendo isso com idosos também. Né? E aí a gente tem que discutir muito mais do que se é artrite ou se é artrose, o nome certo, né? Para falar dor no joelho, porque eu fico muito cansado dessa discussão, né? Discussão eterna, né? E não leva para lugar nenhum. E aí eu queria que a Julinha falasse muito na prática, né? Tem a Clínica Teares, que ela é especializada na parte de geriatria. Literalmente, assim, quais são as ações diferentes que vocês têm dentro da clínica para atender essa população? E depois até falar um pouco do que o Rafa falou, qual que foi essa aceitação com esse momento pandêmico, né? Dos idosos com a telereabilitação. Então, fala um pouquinho dessa experiência, que é uma coisa bem rica, que eu sei que a gente já conversou, e eu acho que a galera precisa sentir isso bastante. Ótimo. Nós temos hoje uma clínica em Campinas, a Teares, e as duas grandes áreas aí é o tratamento da dor crônica e a abordagem do envelhecimento. Então, quando a gente olha, e essas duas coisas, elas se casam muito, né? O olhar multidimensional, ele é requisitado nas duas, e a abordagem multi. E aí, a primeira coisa é que eu não posso afirmar aqui, Foucault, eu não trato osteoartrite ou osteoartrose. Eu trato lá dentro Maria, José, Pedro, Joana. São eles que eu trato. Eu não trato osteoartrite e osteoartrose. Definitivamente. Então, a primeira coisa é essa avaliação que a gente faz, multidimensional. Nós temos, sim, um cuidado longitudinal de uma parcela da população, dos pacientes, né, da população, falando em linguagem acadêmica. Uma parcela desses pacientes, eles têm esse olhar, esse cuidado mais longitudinal. Tem alguns pacientes que eles são avaliados e reavaliados em algum momento do tempo, mas que a gente não tem esse acompanhamento tão diário, mas que a gente faz esse rastreio, tá? Então, ao longo do tempo, com reavaliações e com indicações e orientações. E eu acho que o grande diferencial é esse acompanhamento mesmo do avaliar, intervir de forma centrada no indivíduo, então naquilo que ele apresentou, que precisaria ser olhado, e aí reavaliar em vários momentos do tempo para ver a resposta. E o que a gente vê é muita resposta, né? O que eu acho que talvez seja novidade para muitos aqui, no envelhecimento, sabe qual é uma das escalas que mais são fiéis para prever aí desfechos positivos ou negativos? Chama autorrelato de saúde. É a percepção do próprio indivíduo sobre a sua saúde. Então, eu não posso chegar e achar que porque o geriatra me encaminhou, tá lá na cartilha. Gente, a Karina falou do SUS, dessa cartilha do SUS, e ela falou assim, pode ser que você esteja no seu consultório particular, eu tenho uma novidade para te contar. O seu consultório particular está inserido como sistema suplementar dentro do SUS, que é o Sistema Único de Saúde desse país. Então, você não tá fora do Sistema Único de Saúde. Você só está no suplementar. E a gente tem tanto para aprender com o SUS, mas tanto, que tudo que vocês pensaram já tá lá antes.
E aí, voltando aqui, porque a gente se empolgou, a gente tá se olhando, você quase se abraçando virtualmente aqui. E aí, esse autorrelato é você perguntar como você avalia a sua saúde. Qual a sua percepção? Se a sua saúde é muito boa, regular. Isso é mais potente do que qualquer escala de 1001 perguntas. Olha a riqueza, é a percepção do indivíduo. E eu avalio o paciente que fala assim pra mim, ó, Júlia, meu médico fala que eu tô ótimo, eu não me sinto ótimo. Esse cara tem mais chance de ter desfecho negativo do que aquele que o médico acha que ele está ruim e que ele fala, não, imagina, não sei nem por que eu tô aqui, eu me sinto ótimo, gente, minha filha, o que quer que eu faça? Porque eu, por mim, tava lá. Esse tem mais desfecho positivo. Então, olha como é importante a avaliação do paciente, né? Isso era uma coisa que eu achei importante. A Karina citou também, é uma coisa que a gente faz parte da nossa avaliação na Teares, esse rastreio da polifarmácia. É muito raro eu atender no meu consultório alguém que tome menos que 4, 5 remédios. Geralmente são listas gigantes. E o porquê que isso acontece? Ou porque ele tá num geriatra que está prescrevendo de forma inadequada, a gente sabe que isso é iatrogenia, a gente precisa falar disso. Muitas medicações para o envelhecimento são iatrogênicas, são preditores de queda, são preditores de fragilidade, enfim, desfechos negativos mesmo, e bem negativos, né? E aí, ou porque eles estão com um profissional que não tá, vamos falar aí, atualizado nesse olhar, ou então porque ele ainda tá indo em muito clínico. Ele vai no endócrino, no gastro, no psiquiatra, no ortopedista, no neuro, e aí cada um prescreve aquilo que acha, ninguém conversa entre si, e na verdade, cachorro de muito dono foge. Ninguém cuida dessa pessoa. E é nesse momento que eu preciso, como fisioterapeuta, sim, identificar que isso é um problema e falar, olha, é a hora de ir para um geriatra. É hora de ter alguém com um olhar gerontológico para diminuir mais da metade disso, e você não vai ficar mal por isso, inclusive você provavelmente vai se sentir melhor diminuindo medicação. Isso é minha responsabilidade, porque ele não sabe, ele passou com vários de olhar segmentar, e na minha avaliação eu pego isso. Na minha avaliação eu vou olhar para o ambiente que ele está inserido. Então, existe acessibilidade nessa casa? Ele consegue sentar e sair do vaso? Não, precisa de ajuda. Se eu levantasse o meu vaso, ele precisaria de ajuda? Não. Então eu vou levantar, porque eu quero ele independente o tempo maior possível. Ele só vai ter dependência quando realmente for necessário. E aí o que a gente fala com os nossos pacientes, não somos nós, né? Mas quando fala-se de o que é um envelhecimento bem sucedido, não é achar que a gente não vai mudar. Porque nós vamos envelhecer e vão vir mudanças com isso. Mas é a nossa capacidade de adaptação frente a essas mudanças. E se eu tiver um acompanhamento adequado, eu vou me adaptar com essas mudanças e eu vou manter a minha capacidade funcional por um tempo prolongado. Que é aquilo que eles chegam buscando de nós, né? Então, acho que o nosso dia a dia lá é essa avaliação com esse olhar gerontológico, não geriátrico, que o geriátrico é essa coisa clínica, mas esse olhar gerontológico, né, Karina, que você deu a diferença. E esse acompanhamento de perto, 1 a 1, né? E tendo essa rede de comunicação. Então, o meu dia a dia é relatório para médico, é ligar para um médico, é falar com outro, é sugerir um outro profissional, e enfim, a gente faz isso de forma rotineira e é crucial, tanto com outros profissionais de saúde quanto com a família. É sensacional, assim, essa conversa de deixar, a gente ainda vai estender esse assunto, a gente vai falar muitas outras coisas diferentes, né? E eu queria muito que a Ká tentasse fechar aqui com a gente, né? Uma questão tanto de mensagens finais de palavra, amor e esperança, e também para falar um pouquinho assim, quem quiser realmente estudar mais esse assunto, onde se especializa, onde que procura coisa, dá fontes, referências, né, além dos seus papers, que a Karina também tem uma boa produção científica aí nisso, né, então, por favor, Ká, agora fale aonde que as pessoas procuram todo esse conhecimento. Rafa, eu vou fazer uma indicação aqui, mas porque eu não ganho nada com isso. Eu tenho um livro de cabeceira, que eu chamo de livro de cabeceira, que é um livro que chama Funcionalidade e Envelhecimento. Eu não sei se vocês conhecem.
que eu acho que para fisioterapeuta, eu não sou autora, tá, gente? Então, assim, mas é o meu livro de cabeceira, porque tem a parte de avaliação, e eu tô triste porque tem uma versão nova, e eu não tenho, né? Que eu acho que é super importante, são de 2 fisioterapeutas, Cláudia Fló e a Mônica Perracini, então tem toda a parte de avaliação, né? Um olhar muito amplo para o envelhecimento, então eu acho que primeiro é isso. E eu falo isso porque eu sou de uma época que a gente não tinha, gente, disciplina de fisioterapia em gerontologia, sabe? Então, assim, e hoje eu tô dando aula no departamento de gerontologia, porque a gente não pode se acomodar, não é? Então, o conhecimento tá aí, acho que é importante. Eu acho que é importante a gente conhecer o Rafa e Foucault, tem caderno 19, tá? Que é um caderno de envelhecimento da pessoa idosa, disponível na rede, tá? Um caderno de atenção básica, tem todas as avaliações, gente, tem a multidimensional rápida, tem TUG, tem o Minimental, sabe? Que é disponível do Ministério da Saúde, isso desde muito tempo. Então, para quem fala, eu não vou comprar o livro, mas eu quero as avaliações, estão lá disponíveis, né? Instrumentos validados para o envelhecimento, né? A gente, hoje em dia, a gente tem várias pós-graduações em gerontologia no país, e a gente tem lá no Rio Grande do Sul, a gente ainda chega lá aqui em São Carlos, então a gente tem pós-graduação para quem quer estrito senso aqui em São Carlos, é interdisciplinar, mestrado. Eu falo que a gente ainda chega lá porque lá no Sul, o pessoal da gerontologia, eles são nota 7, então isso é muito bacana. Fora os mestrados dentro da área da ciência de reabilitação e da fisioterapia, que tem as linhas do envelhecimento, né? E eu acho que é muito importante a gente entender que esse campo só cresce, né? Dentro da fisioterapia. O Rafa citou, sabe? Eu vou falar só rapidinho. O Rafa, é lindo, né? Professora Maria Luísa, que era uma médica geriátrica e enfermeira, Ieda Duarte. Eu tô falando isso, Rafa, porque o meu trabalho de graduação da especialização em saúde pública foi com dor crônica no SAB. E é um estudo belíssimo epidemiológico da cidade de São Paulo, mas mostra indicativos pra gente que são direcionados para nossa prática clínica. Então, eu acho que primeiro, estudar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Eu falo que quem conhece as diretrizes sabe como atuar, independente, pegar os cadernos 19 e ter esse olhar multidimensional para o idoso. A Júlia foi muito feliz quando falou do ambiente. Se eu trato quedas, não tem como. Eu vou focar na minha parte de equilíbrio, força muscular, dupla tarefa. Para que o fisioterapeuta vai avaliar a cognição? Gente, porque a gente dá dupla tarefa e uma das duplas tarefas são cognitivas, né? Então eu tenho que saber se ele tem déficit cognitivo e em qual dimensão. Bom, pessoal, acho que teve uma instabilidade aqui na internet, mas só continuando o raciocínio que a Júlia trouxe, que é tão importante, que é a gente olhar, além dos fatores que a gente vai atuar diretamente, que é a força e equilíbrio, mas o ambiente, mas a gente pensar também, quando a gente fala de prevenção de quedas, por exemplo, que se a gente não olhar esse idoso que tem alteração de auditivo ou alteração de visão, ele vai continuar caindo, apesar do meu tratamento com físio ser tão importante, né? Então, eu só falo isso porque, para quem quiser também acompanhar a gente nas redes, a gente tem o programa MAGIC, de prevenção de quedas, que é um programa de assistência de gestão de casos. A gente está iniciando agora em São Carlos. Esse programa começou esse ano, mas, na verdade, ele é filho de uma extensão de prevenção de quedas que a gente tinha na unidade básica de saúde desde 2013, e agora a gente ampliou. Então, quem quiser conhecer, programa MAGIC, e para quem quer conhecer mais um pouquinho sobre todo o processo de envelhecimento, a gente tem um compromisso social, que também eu acho que tem informações bacanas para vocês, né? E a gente está à disposição. Acho que a gente tem várias especializações também, eu espero a sua e a do Rafa, tá? De físio em gerontologia, né, Júlia? Mas eu acho que é importante a gente não ter essa visão simplista, que a Júlia disse. Não é a mesma coisa, não é mais fácil tratar idoso, o exercício tem que ser desafiador para quedas, tem que ter força muscular para evitar sarcopenia, eu tenho que saber avaliar a fragilidade. Então, bora lá estudar um pouquinho e entender o envelhecimento como multidimensional. E é uma área gostosa de trabalhar, né, Júlia, porque é muito fácil a gente criar relações com os outros profissionais. Então, eu também estou à disposição.
com os profissionais e com os pacientes, né? Porque são pessoas que, se você tiver ali 100% presente, só a gente tem a ganhar. É muito aprendizado. É muita história. E o que eles querem é dividir. E se a gente olhar para isso como uma oportunidade de conhecer com curiosidade cada história dessa, nossa, é só ganho para nós. Ju, já aproveita e já dá as palavras finais de paz, amor e esperança. Eu já dei meu tom romântico, Júlia, você já tem cara de final. Mas não, eu não tenho como não romantizar, porque eu sempre romantizo, mas é uma romantizada científica, tudo que a gente falou aqui. Baseado Então, em é um call for action, ou seja, olhem para esse assunto com a devida importância que esse assunto merece. Daqui para frente, quem está se formando não vai ter como não olhar para o idoso, não é uma opção sua, porque a população vai estar velha daqui para frente. Então, a gente precisa se capacitar para atender de forma adequada o envelhecimento. Então, tô super feliz de ter participado. Vontade de sair correndo agora, porque eu fico assim, gente, quando eu começo a falar de assunto que mexe, eu tenho vontade de sair correndo. Eu já tô nessa, mas foi ótimo. Que bom que vocês me convidaram. Júlia, a gente tá pertinho, bora fazer coisa junto, viu? Não, eu acho que complementando muito a mensagem final, a narrativa desse podcast, né? É uma mensagem, é uma coisa que eu venho refletindo particularmente muito, principalmente com dor, né? Dor crônica, no caso. Para mim, cada vez fica mais claro aquilo que a gente falou hoje, né? Talvez, apesar de nós sermos generalistas, as habilidades de um bom fisioterapeuta que atende pacientes com dor crônica talvez sejam diferentes daquele fisioterapeuta que atende pacientes agudos, traumáticos, etc. Na verdade, até o conjunto de técnicas, né, e o quanto a gente tem que se empenhar em aprender coisas novas para atender essa área, acaba nos diferenciando, muitas vezes, os colegas que atendem pacientes mais agudos. Então, eu acho que a gente está beirando uma área que tem, de fato, algo muito parecido, né? Quem trabalha com idosos, claramente tem algumas coisas, né, umas características normalmente muito próprias, são pessoas mais animadas, são pessoas que têm uma comunicação fácil, mas são pessoas que conseguem olhar para esse todo, acolher, né? E a gente talvez tem que olhar para a população de forma diferente, mas principalmente tem que entender que não dá para colocar um idoso nessa nossa máquina fee for service de atendimento, né? E achar que ele vai rodar igual, né? Talvez por conta disso, o Foucault até falou que o idoso é aquele paciente eterno, né? Porque talvez os serviços não estejam desenhados para atender essa população. Né? O idoso precisa de acolhimento, precisa de monitoramento, e uma clínica que monetiza em volume, ela não está preparada para atender diferencialmente esse paciente. Ele vai cair naquela roda e ele fica preso, e por isso talvez seja tão comum, né? Porque esses serviços não foram pensados para atender um paciente com as características de um indivíduo idoso. Então, eu acho que, na verdade, é um call to action mesmo, né? Para pensar em olhar para as populações de forma diferente, né? Talvez olhar para esse mercado de forma diferente e entender que a gente, de novo, está numa posição muito privilegiada para conseguir pensar em soluções, né, para essa população, em termos de monitoramento, em termos de predição, né, em termos de pesquisa, porque, como a Júlia falou, desde a parte de intervenções, né, a gente tem um buraco aí na literatura para essa população, e ela não é pequena, né, e a tendência é que ela aumente. Então, eu acho que existe uma janela de oportunidade aí para todos que querem olhar para pacientes idosos, atender pacientes idosos, ou até inovar, né, nessa área, que eu acho que é uma área que ainda cabe muita inovação aí. Né? Sensacional. Bom, então vocês viram um assunto que tem muita coisa ainda para a gente conversar, explorar. Hoje foi só para dar um gostinho aí, vocês conhecerem a Karina, a Julinha um pouco mais, até porque a Julinha sempre vem falar de comunicação, né? E com certeza tem muito mais coisa aí para contribuir. E a gente vai preparar um material bem legal aí para até deixar no Telegram para segunda-feira, quando a gente postar, né, o episódio. E também futuros produtos para a gente conseguir trazer mais gente com esse olhar, tudo que vocês viram aqui, que é sensacional. Então,
Muito obrigado para todo mundo. Não esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo que trabalha com essa população, né? Então, a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, Karina, Julinha, Rafa, e até a próxima. Valeu!